eu percebi uma coisa, que o que levava os profetas a profetizar, além da inspiração divina, era uma constatação de que a verdade precisava ser anunciada. O que levava os profetas a denunciar era o entendimento de que eles eram, e talvez fossem os últimos arautos de Deus, e que se ninguém se posicionasse, então Deus deveria posicioná-los para que a verdade fosse anunciada. Está comigo nisso? Por isso Martin Luther King diz, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. O que me preocupa não é a intenção dos ambiciosos, é quando os honestos se calam. Porque quando se calam, o povo não conhece a verdade, o povo só fica ouvindo as falcatruas que acontecem lá fora. E isso faz com que o povo ceda à perversidade. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E é por causa disso que eu quero profetizar, eu quero denunciar nesta manhã. Certos abusos que estão acontecendo no meio da igreja brasileira. E quero liberar a sentença dos ais sobre os apóstolos, os bispos, os pastores e os profetas da atualidade. Fundamentado em Mateus 23, diz, na cadeira dos apóstolos do Cordeiro se assentam os pastores e apóstolos da atualidade. Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, mas não imitei as suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros da membresia. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras, a fim de serem vistos, celebrados pelos fiéis. Se vestem de forma imponente, a fim de demonstrar todo o seu sucesso e espiritualidade. Mas, no final das contas, é mera estética e falsa manipulação. Amam assentar-se nos primeiros bancos, nos primeiros lugares, em cima do púlpito. Gostam de ter tratamento VIP, gostam de ser bajulado pelas pessoas e de serem chamados de apóstolo pelos homens. Vós, porém, não sereis assim. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Falo para a internet, ai de vós, apóstolos, bispos e pastores hipócritas, porque viveis em orgulho e franca obstinação, sujeitando as pessoas em opressão e escravidão religiosa, vindo muitos a desistir da fé por causa da sua exploração. Ai de vós, apóstolos e bispos hipócritas, porque fechais o reino do céu diante dos homens, pela vossa falsidade vós não entrais, e de modo sorrateiro nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, profetas e pastores hipócritas, porque devorais a casa das viúvas, para os justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, líderes celulares e evangelistas hipócritas, porque rodeais a cidade inteira para fazer um prosélito. E uma vez feito, por causa do vosso mau testemunho, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, apóstolos e bispos, pastores e mestres, que viveis na ostentação, na opulência, enquanto que o rebanho geme fazendo hora extra. Os seus trabalhos vão para ofertas através de campanhas que extorquem o salário do operário, da diarista, para gastar com o supérfluo, com a ostentação, insensatos e cegos. Ai de vós, pastores e mestres hipócritas, porque se é que dais, muitos não dão o dízimo, mas exigem que o dízimo das coisas mais pequenas seja presenciado e negligencia os preceitos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia, a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, apóstolos e bispos hipócritas, porque ostentais o exterior do corpo e da aparência, mas esse por dentro estão cheios de falsidade, rapina e intemperança. Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e toda imundícia. Profeta cego, limpa primeiro o interior do ser, para que também o seu exterior fique limpo.
Assim também vós exteriormente parecereis justo aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e falsidade. Ai de vós, apóstolos e pastores hipócritas, porque pregam o testemunho dos grandes avivalistas e missionários, e dizeis, se tivesse vivido no dia deles, não teriam andado em incredulidade. No entanto, se recusam a investir em missões, porque mal têm dinheiro para pagar a ostentação do seu luxo e da sua própria riqueza. Ai de vós, pastores e profetas hipócritas, que não saem da casa do rico, do artista, do jogador de futebol, não tem tempo para fazer visita e comer na casa do membro simples, porventura não fazeis distinção, conforme Tiago 2,4? Ai de vós, profetas, pois devia ser os primeiros a denunciar estas coisas, mas se associam com esses iníquos líderes para saquear o povo em conjunto. Ai de vós, apóstolos, bispos, pastores e mestres, hipócritas, porque pregam andar na palavra, mas se divorciam das esposas para casar com as mais bonitonas da igreja. Deveriam ser o exemplo de fidelidade, honestidade, santidade, mas praticam adultério, ganância, devassidão, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Inferno, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Sabe o que Jesus disse sobre esses ministros? Aquele servo que, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se a passar e espancar os seus companheiros, a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em tempo em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Há um lugar no inferno para falsos pastores. A Bíblia chama de lugar dos hipócritas. Mas nós temos que denunciar. Eu não tenho alegria de fazer essas coisas. Mas se o justo se cala, então os ímpios tomam conta. É por isso que eu te coloco também com essa autoridade profética, para denunciar o erro, para mostrar que no meio de toda essa sujeira existe igrejas e pessoas que são realmente íntegros e que obedecem à palavra de Deus de verdade. Agora pode aplaudir a Jesus. Para finalizar, Deus está à procura de Felípias e eunucos para cuidarem da igreja.